Fala pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente trouxe aqui o Dr. Guilherme Martins, advogado criminalista, e a gente vai trazer aqui a análise da justa causa, em caso de furto, em caso de agressão física, né? Quais são as consequências criminais desse tipo de conduta e quais são as consequências trabalhistas, a parte de indenização, justa causa e tudo mais. Gui, primeira coisa, furto. O empregado foi acusado de furto, a empresa tem a filmagem, a gravação, tem as provas, mandou o trabalhador embora por justa causa, e eu já vou falar um pouco dessas consequências trabalhistas aí pro pessoal. Mas a parte criminal, como é que funciona isso? A empresa é obrigada a apresentar esse crime na delegacia, ele vai esconder por um crime, essa pessoa pode ser presa, esse trabalhador. Como é que funciona essa parte? Daniel, primeiro, essa empresa faz quase o papel da polícia, porque ela já tem a prova, ela já tem o fato, já tem a autoria, tá praticamente a investigação pronta, tá? Em relação à obrigatoriedade dela apresentar na delegacia, ela é vítima. Então, a vítima pode ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade. Então, na maioria das vezes isso acontece. Algumas vezes eu vejo que a própria empresa leva para a delegacia para estar respaldada nas questões trabalhistas, que você aqui continua dando a aula para a gente, mas o inquérito, a investigação, ela flui normalmente. A única diferença é que, a depender do que a empresa traz, a investigação fica mais simples, mais fácil, mais direcionada. Mas então, a empresa ela pode ir numa delegacia, abrir um boletim de ocorrência, uma investigação, e depois isso vai automaticamente virar um processo criminal ou não? A empresa precisa fazer mais alguma coisa além do boletim? A depender do crime, Daniel. Quando nós falamos de crimes que não necessitam de representação da vítima... Tipo furto. Tipo o furto. A vítima, ela simplesmente precisa comunicar o ocorrido. A partir do momento que ela formalizou a ocorrência na delegacia de polícia pelo boletim de ocorrência, a investigação já vai fluir. Agora, se ela depende de uma representação da vítima, que nada mais é do que a vítima faz o boletim de ocorrência em alguns crimes, por exemplo, lesão corporal. A vítima tem um prazo de 6 meses para representar, que nada mais é do que formalizar para a autoridade policial, para o delegado, que ela deseja que inicie a persecução penal, que nada mais é do que dê início à investigação. Tá. Então, a pessoa que sofreu uma agressão física no local de trabalho, por exemplo, ela tem que procurar a delegacia em 2 atos. O primeiro, para registrar o boletim de ocorrência. E se ela não der andamento nesse boletim de ocorrência depois, isso não vira um processo criminal. Ela tem aquele prazo de 6 meses para apresentar a queixa-crime. É isso? O prazo de 6 meses é para ela apresentar a representação, que é uma autorização para a polícia investigar aquele crime. O porquê disso? Porque alguns crimes são constrangedores para a própria vítima. Então a vítima prefere ficar com a impunidade do que viver todo aquele constrangimento. Tá, então o boletim de ocorrência, no caso de agressão física, a vítima, não basta o boletim de ocorrência então. Ela tem que depois apresentar a representação. É isso? São 2 atos então? São 2 atos. Senão, a para no depender boletim. do crime. Exatamente. Tá. Pode ser que a empresa tome conhecimento de... Vou usar um exemplo. 2 funcionários entraram em luta corporal na empresa, uma discussão pelo futebol. Eu sei que o seu São Paulo não anda tão bem das pernas. Ah, tá melhorando, pô. E 2 funcionários discutiram, trocaram alguns socos, quebraram alguns objetos da empresa. O dono da empresa, o responsável, vai lá, formaliza tudo isso na delegacia, porque nós temos alguns crimes aí, e a vítima, ela não quer representar, ela não quer levar adiante esse processo. A empresa pode tomar as medidas que ela entender cabível em relação ao aspecto criminal,
se tiver algum crime que ela foi vítima, porém o outro funcionário que possa ter tomado um ou outro soco, ele não necessariamente precisa levar adiante essa investigação. Entendi. Eu percebo muito na parte trabalhista, às vezes a pessoa chega aqui e até confessa, estava ali precisando, furtei e tal, enfim. E a empresa me deu justa causa e falou que se eu não entrar com um processo trabalhista, ela não vai me denunciar na delegacia, eu não vou responder por um processo criminal. Às vezes a empresa usa isso até como uma troca, porque às vezes o cara está lá há 5 anos fazendo hora extra, não recebia hora extra, não era registrado, um monte de infração trabalhista, mas a justa causa foi justa, mas ele fala, então eu não vou levar adiante se você não vier adiante. E às vezes a empresa faz como retaliação também. Às vezes esse trabalhador ele entra com uma ação trabalhista, tendo furtado ou não, enfim, pedindo vários direitos que ficaram para trás, e a empresa, como retaliação, procura a delegacia, apresenta o boletim de ocorrência, e aí o advogado liga e fala, doutor, se você aceitar esse acordinho aqui de R$2.000 no trabalhista, o meu cliente tira a queixa lá na delegacia. Isso já aconteceu várias vezes aqui no escritório, e às vezes o trabalhador ele fica ali numa saia justa, né? Já aconteceu aqui mais de uma vez, mas na grande maioria o trabalhador não tinha feito nada, e obviamente se ele não fez nada, a empresa não tinha como provar que ele furtou alguma coisa. Eu falei, não, deixa lá a investigação correr, eles não vão conseguir provar nada, porque você não fez nada, e vamos seguir com o processo trabalhista aqui. Não vai ficar amedrontado, não vai ficar com medo, uma chantagem que não faz nem sentido, né? Acontece bastante também. Nenhum sentido, Daniel. Especialmente nesses casos de crimes em que a vítima não precisa representar. Por quê? Porque o poder de prosseguir ou não nessa investigação não está no domínio da vítima. A tal das incondicionadas, né? Que não depende da vítima apresentar. Perfeito, Daniel, perfeito. A ação penal incondicionada, a partir do momento que a polícia toma conhecimento da existência desses crimes, a vítima não tem mais condições de ajudar o réu. O famoso retirar a queixa. O retirar a queixa serve para pouquíssimos processos. E aí o servidor público ali, o delegado, ele é obrigado a levar isso até o final e apresentar para a promotoria. Ele é obrigado. E quando são aqueles tipos de crime mais simples, mais superficiais, e aí depende, às vezes, da vítima levar aquilo adiante. Perfeito. Que é a representação, a queixa-crime. Que são os crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Aqui nós podemos falar o quê? Lesão corporal, crimes contra a honra, dentre outros. Mas no âmbito da relação do trabalho, o que eu mais vejo seria a lesão corporal. Por exemplo, racismo, uma vítima de racismo. Compareceu lá na delegacia, fez uma denúncia, tem às vezes até uma prova ali. O delegado ele é obrigado a levar isso até o final ou ainda vai depender de depois a vítima fazer uma representação? O delegado já leva isso adiante, Daniel. Porque é por causa da gravidade do crime. Do racismo. Por lei, ele é obrigado a levar até o final. Exatamente. Nós só precisamos deixar bem claro duas figuras bem distintas. Racismo e injúria racial. É um termo bem técnico, mas em se tratando de racismo, não precisa da representação. Então não dá para a vítima ir lá, me arrependi, quero tirar a queixa. Não tem como. Nesse caso não tem como. Não tem como. A lei não permite. Na esfera trabalhista é um pouquinho diferente, né? Porque se a vítima, seja através de justa causa ou não, enfim, se a vítima de qualquer tipo de crime entrar com a ação trabalhista pedindo uma indenização e às vezes até a reversão de uma justa causa, ela precisa, para ganhar a indenização, ela precisa provar. Por exemplo, eu sou a vítima de racismo. Para conseguir uma indenização, ela precisa entrar com uma ação na Justiça do Trabalho contra a empresa e não contra aquele empregado que cometeu aquele racismo, que é como muita gente acha. O pessoal chega aqui achando que é isso. Fala, não, a gente vai processar a empresa. Mas a empresa não tem culpa. Não. Tudo que acontece dentro da empresa é de responsabilidade da empresa, do empregador. Então ele vai pedir essa indenização na Justiça do Trabalho contra a empresa e ele vai ter que provar que ele sofreu esse racismo, seja com uma gravação de áudio, seja com um print de WhatsApp, com uma testemunha que viu, não uma testemunha que ouviu dizer, a testemunha que ouviu dizer é fofoca, né? Tem que ser uma testemunha que viu. Eu posso levar uma testemunha que ouviu dizer? Pode, mas não
força de prova para o juiz, pelo menos para a maioria deles, né? Então, assim, cabe essa ação de indenização no juiz de trabalho e a vítima tem que provar para ela conseguir receber um dano moral. Agora, se for uma justa causa, eu fui mandado embora por justa causa porque a empresa me acusou de furto. E esse trabalhador que está sendo acusado a entrar com uma ação trabalhista pedindo a reversão da justa causa, ou seja, a condenação da empresa, a liberação do fundo, seguro, pagamento de aviso prévio, aqueles direitos todos de quando é mandado embora, ele não precisa provar. Quem precisa provar que a pena de justa causa foi bem aplicada no processo trabalhista é a empresa. E se a empresa não provar muito direitinho, o juiz vai reverter a justa causa e vai condenar a empresa a pagar as verbas de uma dispensa comum. Por exemplo, é comum o trabalhador, o cara faltou muito, tem lá várias advertências, várias suspensões, legal, a empresa vai provar. E eu ganhando a reversão da justa causa ou não, que são as verbas rescisórias, eu não vou ter direito a uma indenização de danos morais, porque eu não fui acusado de um crime nem nada. Agora, se eu fui acusado de furtar a empresa e a empresa não tem provas, ou realmente isso não aconteceu e obviamente a empresa não tem provas, e eu tomei a justa causa, eu vou entrar com a ação, a empresa não vai provar que eu furtei, eu vou reverter a justa causa, receber as verbas rescisórias e eu vou pedir também um dano moral. Por quê? Peraí, você ofendeu a minha honra, você me acusou de furto, você me acusou de ladrão e não provou, porque isso não aconteceu. E aí sim você consegue também uma indenização por danos morais ali, por uma acusação de crime, né? Daniel, esse solo é muito fértil, até para nós do penal. Porque quando você fala que o funcionário está sendo acusado da prática de um crime e você falou que não ficou comprovado isso, nós temos os crimes contra a honra, como você bem colocou, e eu acho que você está quase virando um criminalista. E nós teremos também outros crimes. Por exemplo, o crime de denunciação caluniosa praticado pela empresa. Se ficar comprovado que a empresa sabia que aquele funcionário não tinha praticado o furto e ainda assim levou ao conhecimento da autoridade policial que ele praticou o crime. Uma denúncia vazia, uma denúncia mentirosa, só para tentar prejudicar. Só para tentar prejudicar, mas a empresa tem que ter certeza que o funcionário não praticou esse crime e a empresa tem que imputar a ele a prática do crime. Cara, isso é uma coisa que acontece muito que eu vejo aqui. A empresa chega pro trabalhador, fala, sumiu R$100 do seu caixa, é o seguinte, tá aqui a sua justa causa, às vezes não tem prova nenhuma, só tem uma desconfiança da empresa de que foi aquele trabalhador. Tá aqui sua justa causa e tá aqui um pedido de demissão. Qual que você vai querer? Ou você assina esse pedido de demissão agora, ou eu vou te dar essa justa causa. Aí o trabalhador já fica morrendo de medo, se assusta, se apavora na hora e pensa, melhor assinar o pedido de demissão, porque se eu tomar justa causa, vai sujar minha carteira, vai ficar registrado lá e nunca mais eu consigo emprego. Então melhor eu perder meus direitos aqui do que eu me queimar para sempre na minha carreira. Cara, não é assim. A gente tem até vídeo falando sobre isso. É melhor você tomar a justa causa, porque aí a gente entra e briga e tenta reverter, porque quem vai ter que provar muito bem provado é a empresa, e se ele não fez nada, não tem por que ter medo. Então, deixa dar a justa causa, é bem melhor do que assinar o pedido de demissão. Porque depois ele não vai conseguir provar essa conversa que ele teve com o padrão, que geralmente é numa sala, sozinho e tal. Então, vai estar lá ele pedindo demissão. E aí, como é que faz? Eu não consigo reverter esse pedido de demissão alegando que ameaçaram dar uma justa causa nele. Não consigo. O pedido de demissão é quase impossível você anular um pedido de demissão. A justa causa não, se a empresa não provar, você reverteu. Então assim, e outra coisa, o pessoal acha, mas vai sujar minha carteira, então eu vou assinar. Não, justa causa não suja a carteira. A gente tem um monte de vídeo falando sobre isso aqui, né, Lu? E a gente sempre fala, o pessoal, não, vai sujar minha carteira, vai ficar registrado no sistema. Não fica. Fundo de garantia, não tem nada anotado, não tem como anotar nada lá. INSS, não tem. Carteira de trabalho, não tem. Mas e se anotar? Se anotar, gera dano moral. Isso aí é jurisprudência, entendimento dos tribunais é pacífico. E a empresa sabe que não pode anotar isso na sua carteira. Na sua carteira está escrito data de saída e assinatura. Ninguém sabe se você pediu demissão, se você foi mandado embora, ou se você foi mandado embora por justa causa, ou se fez aquele acordo dos 20%. E todo mundo acha que suja. Então, assim, é o que eu sempre digo. Cara, não assina pedido de demissão sob qualquer tipo de ameaça, porque depois não tem volta. Mas 90% acaba assinando na hora por falta de conhecimento mesmo. É bem comum, isso atrapalha bastante o processo, cara. Depois não reverte. Se
Você só vai conseguir reverter na seguinte situação, no justiça do trabalho, um pedido de demissão. Se você provar, com uma testemunha, com uma filmagem, que tinha um segurança do lado, um brutamonte, que é a coação física, que eles chamam, dizendo, se você não assinar esse pedido de demissão agora, né, com um revólver na cintura, dizendo, a gente vai sair de fora e vai arrebentar você na porrada. Então, é uma ameaça física, a sua integridade física, você assinou sob uma coação moral e física. Aí sim você consegue, mas primeiro que essa situação provavelmente vai acontecer. Segundo, se acontecer, é praticamente impossível você conseguir provar. Porque tipo, o cara não vai fazer isso no meio da produção. Ele vai fazer isso onde? Na salinha, no RH, na salinha do chefe. Então, pedido de demissão, 99% não consegue reverter. Eu acho mais fácil, Daniel, caso dessa natureza, o trabalhador demonstrar na justiça criminal, no inquérito policial, que ele foi vítima de um constrangimento ilegal, porque na justiça, na seara, no criminal, a palavra da vítima tem um peso muito grande. Então, de repente, se for produzida uma prova interessante para ele nesse sentido, no inquérito policial, do constrangimento ilegal, da ameaça que o empregador fez, pode ser que esse expediente do criminal tenha algum efeito na justiça do trabalho. Aí é com você. Mas no criminal, a chance da versão apresentada por ele ter credibilidade é muito grande. Por quê? Porque a palavra da vítima no criminal tem muito peso. Entendi. Mas no trabalhista não. Como ele está buscando ali um direito, reverter algo que já aconteceu, ele está ali como autor da ação, ele precisa provar. Então, que nem esse pedido de demissão, quase impossível, assim, raríssimas vezes eu vi alguém conseguiu, até que no escritório também raríssimas vezes a gente conseguiu, e raríssimas vezes a gente pediu, porque a gente só pede quando a gente sabe que a gente tem alguma chance de conseguir reverter aquele pedido de demissão. Mas a justa causa já não, é o contrário. Grande maioria das vezes a gente consegue reverter a justa causa, ou porque o empregado não fez nada, ou porque a falta que ele cometeu ali não era grave o suficiente para uma justa causa. Imagina, o cara às vezes está lá 10 anos na empresa, nunca chegou atrasado, nunca fez nada, ele faltou 2 vezes sem atestado, a empresa dá uma justa causa nele. Pô, é desproporcional isso para a justiça do trabalho. Então, reverte a justa causa. E é muito mais simples, né? Se a empresa não comprovar que ele cometeu uma baita falta ou muitas faltas pequenas reiteradas num curto lapso de tempo, reverte a justa causa e ganha todas as verbas. E uma outra coisa legal, o pessoal de casa saber é o seguinte, vamos supor que o cara foi acusado de furto e tomou uma justa causa. Então, não é porque ele conseguiu reverter a justa causa na justiça do trabalho, ou seja, que ele foi inocentado na justiça do trabalho, que essa sentença vai servir no criminal. Tá? Mas, quando é ao contrário, geralmente serve, em alguns casos. Então, se ele foi condenado, é isso mesmo, né? Quando ele foi condenado na parte criminal, você pode pegar essa sentença e utilizar no trabalhista como prova. Fala, olha, não tem prova de que ele furtou, então ele merece aqui uma indenização, uma reversão da justa causa. Então, a trabalhista não serve como prova no criminal, mas essa ação penal, ela pode, em alguns casos, servir como prova na ação trabalhista, não é isso? Exatamente, quando fica reconhecido que o fato não existiu ou quando está provado que o réu, o averiguado ou na justiça do trabalho o reclamante não praticou aquele fato, não é autor. Provado que não praticou. Se ele for inocentado por falta de provas, aí essa sentença penal não serve no trabalhista. Não serve. E uma outra coisa que pouca gente sabe é o seguinte, né? A condenação criminal... Toma seu café, Daniel. Não, pô, isso aqui é só pro cenário, nem não, tomo. Nem todos, ó. Eu não tomo café, eu não gosto de café. Tá aqui coisa só de criminalista, é isso? Pra ficar bonito pra câmera, só. Outra coisa que, cara, quase ninguém sabe, é que se você tiver uma condenação penal transitada em julgado, a empresa que você trabalhava pode te aplicar uma justa causa. Isso está lá no 482 da CLT. E o cara sai sem direito nenhum. Então, às vezes, o cara era um puta do empregado, fazia tudo certinho. Se ele cometeu um crime em que a pena não fica suspensa, né, que tem essa observação lá no 482, ele vai ser mandado embora por justa causa sem nenhum direito. Eu, particularmente, não concordo muito, porque eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas eu já vi clientes aqui chegarem, ó, pô, fui preso, tráfico de drogas, não sei o quê, agora eu fui solto, cheguei lá, justa causa, sob a linha tal do 482. É bem comum também, cara. A gente acha que ninguém sabe disso, mas existe, está na lei e é aplicado. Daniel, eu confesso para você que eu sequer tinha ouvido falar desse artigo. Porque não é sua área, né? O Nada. cara não chega lá, o doutor, tomei justa causa. Ele chega lá para você defender ele. Ele chega aqui falando, ó, tomei justa causa. Então esse problema, ele não é um problema justa causa, não é um problema do advogado criminalista, né? É um problema que vem sempre para a área trabalhista. Aqui eu já peguei vários casos e não tinha o que fazer. Era condenação criminal, transitado, julgado, quando não cabe mais recurso, e não tinha o que fazer, cara. Bom, pessoal, então é isso. Mais um vídeo aqui trazendo essa análise tanto da parte trabalhista, se vocês têm direito à indenização, reversão de justa causa, análise criminal aqui do Dr. Guilherme, né? A gente está trazendo aqui uma série de vídeos porque as pessoas têm essa dúvida e às vezes acabam, olha, eu tiro a dúvida da pessoa aqui no escritório e falo, ó, procura um advogado criminal para cuidar dessa outra parte, porque não é minha praia, não é minha especialidade, né? E nesses vídeos é legal que a gente consegue trazer essas duas análises, já tira a dúvida de vocês de uma única vez, tá bom? Então, se vocês ficaram com dúvida ou tem algum outro tema aqui para trazer pra gente, deixa aí nos comentários, pergunta, segue lá no Instagram, Dr. Guilherme, tem as nossas redes aqui do escritório também, e até o próximo vídeo.